E nós queremos abordar com os irmãos aqui esse versículo que nós não deu tempo de nós comentarmos de manhã. Eu já tinha falado 2 horas, então não tive condições de falar com vocês acerca desse versículo, que foi a conclusão daquilo que o apóstolo Paulo deu quando ele explicou acerca da doutrina da ressurreição. E nós vimos como é importante entender a doutrina da ressurreição, como foi para nós importante entender quais as implicações de aceitar essas duas premissas, uma falsa de que a ressurreição não existe e uma verdadeira de que a ressurreição existe e, por conseguinte, Cristo ressuscitou, e quais as implicações de tudo isso, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou. Fechando, então, dando todo um panorama do que vai ser o corpo ressurreto, o corpo glorificado, diferença de níveis de glória de cada corpo glorificado, proporcional, né, aos galardões, ao trabalho que cada um realiza, ele encerra, por assim dizer, praticamente a epístola, dando este último conselho que eu gostaria de refletir com vocês. No final das contas, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que ele conclui é que nós temos que trabalhar na obra de Deus. Se temos um galardão a conquistar, se esse galardão vai interferir no nível de glorificação do nosso corpo ressurreto, que vai ser transformado desta humilhação que nós hoje passamos, esse corpo de dores, esse corpo de enfermidade, esse corpo do ciclo de ascendência e depois queda, né? Vigor e depois vai ficando até chegar àquela conclusão de decrépito, né? E por fim a morte. Este ciclo será terminado porque Jesus virá e transformará os que serão vivos, todos serão transformados. Os que estiverem vivos serão transformados sem experimentar a morte. E os que estiverem mortos ressuscitarão. Daí o apóstolo Paulo conclui, portanto, o que resta agora vocês fazerem? Primeiro, sede firmes. Ser firme aqui, a palavra que é usada aqui, é no sentido de estável, no sentido de algo que está no seu lugar e não balança. Então, é essa estabilidade que o apóstolo Paulo está falando aqui, da palavra redraios, no grego, estável. Não somente ele diz para ser firme, como também ser constante. A palavra constante, que é traduzida aqui, é a metakinetos. Essa palavra quer dizer inabalável, inamovível. Então, alguém ser inabalável, inamovível, como é que se faz isso? Como é que você pode ser inabalável? Como é que você pode ser firme e inabalável? Você pode ser firme, mas provisoriamente. Então, como é que se faz para ser firme e inabalável? Os cristãos coríntios estavam experimentando uma certa flexibilidade por conta das más companhias e assumindo premissas falsas, chegando a conclusões falsas, querendo um cristianismo sem a ressurreição. Vê se pode. Paulo disse que era totalmente inconsistente, né? Era totalmente inconsistente o que eles estavam acreditando. Bem, sendo assim, se nós lermos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, vejamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, capítulo 7 do Evangelho de Mateus. É o finalzinho do Sermão do Monte, é a conclusão também do Sermão do Monte, vai nos dar aqui o modo através do qual nós podemos ser firmes, estáveis e inamovíveis, inabaláveis. Diz aqui o texto, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, olha a mesóclise aí, né? Assemelhá-lo-ei ou assemelharei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
Jesus faz uma comparação aqui muito importante, não é, que ele diz que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Então, Jesus teve muitas pessoas que o ouviram. Os fariseus eram seus fãs assíduos, né? Estavam ali sempre ouvindo, os escribas, todo mundo ali, os saduceus, ouviam os discursos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Eles ouviam, mas eles não praticavam, porque eles não acreditavam que Jesus era o mestre enviado de Deus para poder ensinar, e o que ele dizia era a palavra de Deus que deveria ser praticada. Daí, então, quando Jesus compara aquele que ouve, não somente ouve, mas coloca em prática, pratica, esse é, conforme diz Jesus, o homem prudente, tá? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus faz uma comparação. O que obedece, ouve e obedece, ele está colocando a sua casa em um forte fundamento, né? E toda a casa tem aqueles momentos em que ela está num ambiente de tranquilidade, com tudo tranquilo, e tem aqueles dias em que o tempo muda e a chuva vem, e o vento bate e vai testar a firmeza daquela casa. Aí diz Jesus que aquele que tem a casa com fundação, com fundamento sobre a rocha, bem alicerçada, quando desce a chuva, quando correm os rios, quando assopram os ventos e combatem aquela casa, diz aqui, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Agora nós temos um segundo exemplo que fala sobre uma casa que está aparentemente com a mesma firmeza da outra, só que tem uma diferença no alicerce. Vejam só o que Jesus disse. E aquele que ouve estas minhas palavras, ambos ouvem, e não as cumpre, e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato. O indivíduo é o indivíduo insensato, que faz o quê? Que edificou a sua casa sobre a areia. Então, qual a responsabilidade que esse indivíduo tem em relação à segurança da sua família? Ele não vê a questão da fundação. De repente, vê pelo mais barato, pelo que é mais, menos dispendioso, e veio lá um terreno, vamos fazer uma casa aqui. E faz igual aquele que construiu a casa, com mais cuidado, que gastou um pouco mais, para fazê-la num lugar que tinha uma fundação sobre rocha, um terreno rochoso firme, e outro um terreno na areia. Fez uma casinha na praia. Tá? E aí a casa é a mesma planta, só que diferem de fundamento. E nesse caso específico, essa casa vai passar pelos mesmos testes. E o que acontece? Desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e, qual o resultado? Caiu. E foi grande a sua queda. E aí imagine, colocou toda a família dentro da casa, fez uma casa bonita, com os mesmos compartimentos da outra casa sobre a rocha, só que na hora do teste, por conta de falta de fundamentos, aquela casa ruiu. E aí, qual foi a tragédia de a família estar dentro dessa casa e a casa cai, desaba e mata todo mundo, de repente, até o insensato que o fez desse jeito, né? Aquele tipo de pessoa que faz as casas nas encostas, sem saber se tem condição de ficar ali, de repente vem lá uma chuva e uma enxurrada e leva. Nós já vimos isso muitas vezes acontecer no Brasil. A pessoa faz a casa, bota a família ali, daqui a pouco vem a chuva e o terreno não é um terreno muito sólido, vai comendo por baixo assim a água, daqui a pouco desaba tudo e cai. E nós temos visto isso, é uma insensatez. Então Jesus compara o prudente àquele que ouve e pratica. Daí, como ser firme? Ouvir. É condição necessária, mas não é condição suficiente. É ouvir e praticar. Quando nós ouvimos as palavras de Deus, quando nós aprendemos aquilo que Deus tem para nós e praticamos, nós temos condição de ser, como o apóstolo Paulo diz aqui, firmes e inabaláveis. Você quer ser firme? Você quer ser firme e inabalável? Só ouvir, vocês têm ouvido muito, né? Nós temos ouvido muito, mas praticar, tá? O que você ouve hoje, no dia seguinte,
não é quando sai do culto, não é amnésia. Já coloque em prática e você vai ser um crente firme e inabalável. Mas o apóstolo Paulo não diz somente isso. Ele diz um pouco mais, ele diz que nós devemos ser firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. O que é ser abundante? O que vem a ser abundante? Periceuantes. É algo que excede a uma medida determinada. É você fazer além daquilo que você deve fazer, apenas. Um texto que é muito sintomático, importante para nós entendermos esse conceito de ser abundante na obra do Senhor, é exatamente o que está aqui no capítulo 17, em Lucas aqui. No capítulo 17, nós temos algo que nos ensina a respeito dessa questão de ser abundante na obra do Senhor. Que conceito é esse de ser abundante, de ser de ultrapassar a determinada medida, aquela medida fixa, aquela medida em que você tem um limite, ponto, chegou aquele limite, está satisfeito, ponto final, tranquilo. Ele diz para ser abundante, você tem que ir além da medida estabelecida. Esse capítulo aqui ilustra exatamente esse conceito de ser abundante na obra do Senhor, de fazer além de uma medida determinada. E essa é a expectativa de Deus em relação a todos aqueles que o servem. Não somente fazer aquilo que está determinado. Quando você faz, tudo bem, você está fazendo bem, você está fazendo. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, ultrapassem essa medida. E aqui no capítulo de número 17 de Lucas, nós temos o versículo, a partir do versículo de número 7, essa perícope que começa a partir do versículo de número 7, nos diz o seguinte: e qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa? Observem bem que Jesus está aqui ilustrando e colocando, né, um fazendeiro que tem a sua fazenda, ele tem um único servo que trabalha para ele, e este servo, durante o dia, ele está lavrando o campo, ele está apacentando o gado, cuidando das ovelhas, tá? E quando chega o seu senhor, depois que ele vem do campo, qual é a expectativa natural das coisas? É o seu senhor chegar e dizer, olha, agora você toma um banho e vem para a mesa que eu vou servir a você? Ou o contrário? É o contrário, não é? A expectativa é que o servo vá cumprir os seus deveres agora dentro de casa, e quando chega o seu senhor, ele prepara tudo, prepara água para o seu senhor lavar os pés, prepara a mesa para o seu senhor sentar-se e comer, e não o contrário. Tá? Aí o que Jesus diz aqui? E não lhe diga antes, né? Ele está falando, claro, quem é que vai fazer isso? Praticamente ninguém. E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Então, ele está mostrando a ordem das coisas. A expectativa é que o servo, quando o senhor chega em casa, ele prepare todas as coisas para que ele jante, né? E depois que ele acabar de comer, o senhor acabar de comer, aí então o servo vai e se alimenta. Tá? Essa é a expectativa. Tá? Esta parábola está mostrando aqui aquele tipo de servo calculista. O que é o servo calculista? É que quais são os meus deveres no dia de hoje? Eu tenho que fazer isso, mais isso, mais isso. Eu tenho que ir para o campo, eu tenho que apacentar lá as ovelhas, lavrar a lavoura do meu senhor, e depois eu tenho que fazer o quê? Preparar o jantar para ele e colocar a mesa e servi-lo, e essas são as minhas atividades do dia. E Jesus ainda pergunta, porventura dá graças ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Então o seu senhor mandou que ele fosse para o campo. Ele foi e lavrou o campo. Seu senhor mandou que ele cuidasse das ovelhas. Ele foi e cuidou das ovelhas. Seu senhor chega em casa e quer a janta pronta, preparada e a mesa posta, água para lavar os pés. Não é? Ele, então, faz isso.
cumpriu os seus deveres. Ele é um servo calculista. É um servo calculista. Por quê? Porque ele simplesmente está ali pelo salário dele. Ele está simplesmente ali pelo aspecto daquilo que é a sua recompensa, pelo trabalho que ele deve fazer. E diz aqui o Senhor Jesus: porventura vai dar graças, agradecer ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Essa é uma pergunta retórica. E a resposta está aqui: claro que não. Ele vai agradecer o servo porque obrigado porque você foi à lavoura, obrigado porque você cuidou das ovelhas, obrigado porque você cuidou da janta e obrigado, né, porque você fez todas essas atividades. O Senhor vai fazer isso com o servo? O servo simplesmente fez o que ele devia fazer. Era a sua obrigação fazer. Agora, a conclusão que Jesus chega é exatamente em consonância com aquilo que o apóstolo Paulo diz: sede firmes, inamovíveis e sempre abundantes na obra do Senhor. O que é ser abundante? Aí esse texto ilustra exatamente isso. E vejam só: assim também vós, versículo 10, quando fizerdes tudo que vos for mandado. Então você recebeu uma ordem, cumpriu a ordem. Quando vocês fizerem isso, ora que já é difícil fazer tudo que o Senhor tem nos mandado. Não é verdade? Mas quando você chega nesse patamar aí de que fazer tudo quanto foi mandado, se você o fizer calculisticamente, porque eu vou fazer porque eu fui mandado, que eu sou obrigado a fazer, é minha obrigação a fazer, o modo como você faz, está exatamente a diferença. Aí está a diferença. E Jesus disse: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, e fizer desse modo calculista, porque o que eu fiz hoje? Eu fui para o campo, eu cuidei das ovelhas, eu preparei o jantar, né? É minha obrigação. E amanhã a obrigação é a mesma. O que acontece? O servo calculista, né, é aquele que o seu senhor vai dizer para ele: tá bom, você fez tudo aquilo que você mandou, que eu mandei. Agora, quando esse servo, poxa, o patrão, eu fiz aqui o jantar, mas ó, eu preparei uma sobremesa aqui, isso ele não foi ordenado a fazer, e o senhor vai gostar dessa sobremesa, eu sei que eu tenho observado como é que o senhor gosta disso aqui, fiz a sua sobremesa preferida. É mesmo, rapaz? Você fez? Fez. Puxa, fez o quê? Além do que foi mandado. Então, Jesus está contrastando aqui o modo como esse servo, não é, pode ou não ser o tipo de servo que ganha ou não promoção. É como isso aí pode ser aplicado na questão do trabalho. Existem aquelas pessoas que trabalham, né? Tenho que trabalhar hoje tantas horas, então vou fazer minhas horas. E o modo como executa as tarefas, o modo como faz o trabalho. Eu tenho que fazer porque eu sou obrigado a fazer. Então, minha tarefa de hoje é isso. Chega no final do dia, eu fiz isso tudo que eu tinha que fazer. Surge uma situação imprevista, não está dentro do meu schedule, eu não sou obrigado a fazer e não vou fazer. Aí o patrão, quando olha para um tipo de pessoa que trabalha assim, que é aquele tipo que só faz o que foi mandado e nada mais, né, então esse não ganha promoção, não é verdade? Na vida prática não é assim? Agora, aquele servo que, né, aquele trabalhador que chega e trabalha, chega na empresa e trabalha, e o patrão vê o afinco dele, um bom patrão também, né? Porque tem patrão aí que vê o servo que se desdobra e não faz nada em benefício dele. Né? Mas é só para vocês ilustrarem. Quando ele faz algo que realmente, poxa, me beneficiou, então eu vou dar uma recompensa a mais. Né? Esse caso específico aqui, Jesus está colocando um parâmetro. Este servo calculista, ele não deve servir de parâmetro para nós. Por quê? Porque ele diz: assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis. A palavra inútil aqui pode ser considerada, pode ser traduzida por improdutivos. Por quê? Porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, quando você faz apenas aquilo que você deve fazer, o Senhor Jesus diz que você é improdutivo. O reino de Deus não pode ser assim. É exatamente por quê? Porque Jesus acabou com esta relação servo-senhor. Ele ampliou e disse: olha, vocês agora são meus amigos. Porque o servo, ele não sabe das coisas que o seu senhor faz. O seu senhor diz no início de dia: faz isso, faz aquilo outro, dá as tarefas do dia e vai embora. Não, olha,
o servo que tem intimidade com o seu senhor, ele chega, olha, hoje eu vou fazer uma viagem, e nessa viagem eu pretendo fazer alguns negócios lá, e quando eu voltar, de repente, se for benefício para nós, olha, eu vou te abençoar aí, né? Obrigado, patrão. O servo que tem relação com o seu senhor. Agora, aquele servo que é calculista, o patrão diz, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, depois, quando chega, vai ver se ele realmente fez. Se ele realmente fez. Jesus acabou com essa relação servo-senhor. Nos colocou agora numa relação não somente de aquele que tem que fazer, nós somos amigos. Não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigo, porque eu tenho feito vocês saberem tudo aquilo que o Pai me tem revelado para eu passar para vocês. Ou seja, Jesus estabelece que agora nós estamos numa relação íntima com Ele. E é dessa relação íntima que nós tiramos a motivação para fazer sempre o melhor, para dar o melhor de nós e irmos além daquilo que nós devemos fazer por obrigação. É exatamente esse tipo que o Senhor Jesus quer que nós sejamos. Sejamos esses amigos íntimos que fazemos as coisas visando aquilo que está além da medida estabelecida. O que vem na sequência aqui, para nós encerrarmos a nossa reflexão, é uma ilustração desse princípio. Vejam só. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, por que eles pararam de longe? Eles eram pessoas que estavam impedidas de participar da vida em comunidade. Eles viviam reclusos em colônias de leprosos e não podiam viver, porque a doença deles era contagiosa, no meio da sociedade. Então, de longe, eles levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, a ordem, olha a ordem, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Receberam a ordem? Receberam. Cumpriram a ordem? Vejam bem. E aconteceu que, indo eles, cumprindo a ordem, ficaram limpos. Bem, cumpriram a ordem, aconteceu de eles ficarem curados, ponto final. Não é verdade? Acabou. Bem, obrigado, nós falamos. Nem obrigado eles não disseram. Um deles, vejam bem, aí que está o servo que não só faz aquilo que foi mandado. Jesus mandou, né? Jesus mandou que eles fossem e se mostrassem aos sacerdotes, mas, ora, gente, depois de ter sido curado de uma enfermidade que estava atrapalhando a vida normal deles durante todo aquele tempo. Qual deveria ser a expectativa natural de Jesus? Que todos os 10... Mestre, nós fomos ao sacerdote, nós chegamos lá, indo no caminho, olha, nós fomos curados, porque obedecemos a tua voz. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez por nós. É uma expectativa natural, não é? Vejam só o que diz a parábola. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Tinha que ter o coral dos 10 ali. Mas um voltou e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, que era a raça considerada, né, a pior espécie. Se você quisesse xingar o judeu, é só chamar um judeu de samaritano. Né, que aí pronto, era como se fosse um palavrão. E esse era samaritano, ele chega, agradece, prostra-se diante de Jesus. Meu Senhor, eu estou curado, muito obrigado, o Senhor fez isso, ouviu, o Senhor poderia passar e ir embora, mas o Senhor nos abençoou. E diz aqui, e respondendo Jesus, disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Os 9 que só fizeram por conveniência aquilo que foi mandado. Percebe como é que as duas passagens estão numa concatenação, numa ligação lógica interessante? Aqueles que fizeram, os 9 fizeram o que foi mandado. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E foram curados. Mas aí o que acontece? Jesus deixou para eles, depois vocês voltem e agradeçam a mim. Jesus não colocou essa cláusula.
Então, aqueles que só sabem fazer o que foi mandado foram, para pensar, que pessoa ilógica é essa? Ele foi lá, foi curado e nem voltou para agradecer a Jesus porque foi curado, gente. Nem para dizer, estou passando por aqui para agradecer. Não, foram lá, voltaram para a vida deles normal. Porém, tem um atípico aqui que reagiu conforme Jesus estava esperando. É aquele que não era inútil, não era improdutivo, mas fez além do que foi mandado. Percebem bem? Entenderam bem a questão, como é que a passagem ilustra? E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltassem para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Na realidade, os outros talvez fossem da casa, hein? Judeus ainda, para poder piorar a situação. E Jesus disse-lhe, ok, tudo bem, tá certo, eles não voltaram, você que veio, levanta-te e vai. Pode ir agora daí para a sua casa. Primeira coisa que ele fez, não foi igual os outros, né? Saíram, estamos curados, vamos entrar na cidade, vamos lá comer, beber, agora nós podemos participar do convívio social, rever a família, né? Todo mundo foi para a sua vida. Esse aqui, não, primeiro ele cumpriu a expectativa de Jesus, de não ser um inútil, um improdutivo, que só faz aquilo que foi mandado. O tipo de pessoa que só faz aquilo que é mandado, não é difícil de lidar, né? É exatamente o que Jesus está ilustrando aqui. Ele não foi ordenado voltar, não foi ordenado agradecer, mas ele fez por quê? Como resposta àquilo que recebeu. E é exatamente no ser firme, inabalável e sempre abundante, essa abundância vem não como uma imposição de obrigação, mas nós fazermos mais é porque o Senhor tem feito por nós muito, e nós vamos responder com gratidão, conforme fez este ex-leproso que voltou. Deu para entender? Então, o princípio do apóstolo Paulo, quando ele encerra a sua, praticamente já está encerrando aqui a Epístola aos Coríntios, e diz para que os crentes sejam, os amados irmãos sejam firmes, estáveis e constantes ou inabaláveis, inamovíveis e sempre abundantes na obra do Senhor, é que eles não devem ser aqueles servos calculistas que só fazem aquilo que o Senhor mandou. Mas faz uma extrazinha, né? Faz alguma coisa para agradar a Deus, alguma coisa que não esteja no script, mas que você vê, poxa, vou fazer isso porque isso pode ser bom. É como diz o profeta Isaías, o liberal, né, projeta coisas liberais e pela sua liberalidade está em pé, firme, inabalável, inamovível. Assim, então, o apóstolo fecha com essa frase, sabendo, tendo consciência de que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa consciência se fecha aqui com um dos últimos versículos da Escritura, em Apocalipse, capítulo de número 22. Também eu fecho a minha palavra. Eu fecho a minha palavra citando esse versículo do capítulo 22, versículo 12, que Jesus diz, olha, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Mesma implicação daquilo que o apóstolo Paulo disse. Nós temos que trabalhar visando os nossos galardões, óbvio, mas com a motivação correta de fazer tudo para agradar ao nosso Deus. Então, fecho com o apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, tendo consciência que o nosso trabalho, o vosso trabalho, o trabalho de vocês, não é vão no Senhor. O Senhor toma conta de tudo aquilo que você faz em prol do seu reino, e Ele diz que o galardão dele está com Ele para dar a cada um de acordo com a sua obra, com aquilo que você faz. Use o seu tempo para fazer aquilo que é agradável a Deus, que é o que nós levamos dessa vida. Use o seu dinheiro, use os seus recursos, use tudo que você tem para fazer aquilo que agrada a Deus, porque isso sim trará recompensa para você e afetará o nível do seu brilho lá no seu corpo glorificado no dia em que Jesus tocar a trombeta e nós
comparecermos perante Ele para recebermos os nossos galardões, que não serão um monte de coroa na sua cabeça para você ficar todo torto, todo... Não, serão exatamente revestimentos de brilho e de glória que você receberá proporcionalmente ao que você fez nessa vida. Que o Senhor nos abençoe.